No vídeo de hoje você vai conhecer a vida e a carreira desse grande cantor, uma figura icônica da música. Ele, Freddie Mercury, que marcou e marca gerações até hoje. Fala pessoal, aqui é o Fã. Freddie Mercury foi um músico, compositor, cantor e conhecido por seu trabalho com a banda britânica de rock Queen. Freddie tornou-se muito conhecido pelo seu poderoso tom de voz, as suas apresentações energéticas que envolviam a plateia, tendo sido considerado pela crítica como um dos maiores artistas de todos os tempos. Freddie Mercury. O seu nome de batismo é Farrukh Bulsara. Ele nasceu na cidade de Pedra, em Zanzibar. Seus pais são Bomi e Jar Bulsara. E para que Bomi pudesse manter o seu emprego no Banco Colonial Inglês, a família Bulsara se mudou da Índia para Zanzibar. E lá o casal também teve a sua segunda filha, Kashmira. Aos 8 anos, Fred foi enviado para estudar numa escola de meninos na cidade de Bombaim. Ele fazia o trajeto todo a bordo de um navio. Nessa época ele já gostava de música e começou também a ter aulas de piano. Aos 12 anos montou a sua banda chamada The Hectis. Apresentava em eventos escolares e nessa época que ele passou a ser chamado de Fred pelos seus amigos. Ele era apreciado pelos mais velhos, pelo seu carisma, pelo seu talento da música. Mas devido ao bullying pelas outras crianças de sua idade, por causa da sua personalidade diferente, Fred se tornou uma pessoa mais fechada e tímida perto de estranhos. A família Bulsara se muda para Londres e Fred, agora com 17 anos, passa a estudar na Escola Politécnica de Isleworth. Ele ganha o seu diploma de designer gráfico. Depois ele foi trabalhar como vendedor de roupas ao lado dela que seria sua namorada, Mary Austin. E o envolvimento amoroso deles acabou quando Fred confessou a sua natureza homossexual para ela. Mas os dois mantiveram uma grande amizade por toda a vida. E com Fred dedicando a famosa canção Love of My Life em homenagem a Mary. E também sendo padrinho do seu primeiro filho. E em seu testamento, Fred deixou para ela a sua mansão em Londres, assim como a detenção de todos os direitos autorais de sua discografia. A moça ainda vive com sua família na casa de Fred. E Fred também trabalhou em um aeroporto. E foi treinando na guitarra e no violão, tendo tocado esses instrumentos em várias canções do Queen. Mas apesar da grande habilidade para tocar teclado, o cantor não gostava desse instrumento. E por isso alguém de fora do Queen sempre era convidado para tocar. Nos discos do grupo, Fred executava ao vivo todas as partes do piano. Em 1969, Fred iniciou a banda Ibex, que depois mudou o nome para Crickage, mas não durou muito. Um ano depois, em 1970, ele se junta ao guitarrista Brian May, ao baterista Roger Taylor, no trio Smile. Depois mudou o nome para Queen. E Fred adotou o co-sobrenome artístico Mercury, que foi baseado na letra de suas primeiras canções. E depois veio o recrutamento do baixista John Deacon. Foi Fred quem criou a logo da banda, baseado nos signos dos integrantes. John e Roger eram de Leão, Brian May era de Câncer, e as duas fadas representavam o signo de Virgem de Fred. O Q e a coroa representavam o nome da banda, com a fênix simbolizando a proteção. E os primeiros álbuns da banda tiveram uma recepção pouco limitada no Reino Unido. Mas foi em 1975 que a banda atingiu o estrelato com o álbum A Night at the Opera, que trouxe a canção Bohemian Rhapsody, clássico no qual Mercury juntou o rock and roll com a ópera, e criou aquela que é até hoje considerada uma das maiores gravações musicais da história. E de acordo com um amigo próximo de Fred, o cantor demorou mais de 10 anos para finalizar essa música. E quando um repórter pergunta a ele sobre o significado da icônica música Bohemian Rhapsody, Fred responde que a letra não tinha significado algum e não passava de uma porção de bobagens reunidas para fazer rima. O clipe da música é considerado um dos primeiros da história. A banda demorou mais de 3 semanas e 180 sessões de gravações para que ela ficasse como eles realmente queriam. Inúmeras canções da banda refletem experiências pessoais de Fred. My Melancholy Blues, ela fala sobre seus momentos de solidão e tristeza. A música Love of My Life foi feita por Fred em homenagem à sua namorada Mary Austin.
We Are The Champions era para retratar o sucesso da própria banda. Fred era um ávido colecionador de selos. Jimi Hendrix e Aretha Franklin eram seus artistas favoritos. Fred chegou a ter 10 gatos de uma vez e inclusive dedicou um álbum, Mr. Bad Guy, e uma música, Delilah, aos bichanos. As composições de Fred para o Queen passaram por uma grande sucessão de estilos e com uma grande versatilidade artística, sendo um dos maiores aspectos do cantor. Fred possuía um variado gosto musical. As bandas apreciadas por Mercury foi Led Zeppelin e ele também era fã de Elvis Presley. Ele baseou muito de seu estilo na performance do astro. Fred realizou mais de 700 concertos ao redor do mundo em 15 anos, em todos os continentes. Foi a primeira banda europeia a fazer turnês na América do Sul e também foi o primeiro grupo a se apresentar na África do Sul. A performance mais célebre de Fred aconteceu no evento beneficente Live Aid, em 85, quando 72 mil pessoas no estádio de Wembley cantaram e bateram palmas juntas sob o comando do cantor. Fred gostava de envolver a plateia em uma sequência conhecida como chamada e resposta. Ele permitia que o público cantasse partes de várias canções, comandava acenos, palmas sincronizadas, em canções como We Will Rock You e Radio Gaga. Os anos 70, Fred tinha cabelo comprido e usava roupa quadriculada. Os anos 80 passou a exibir um cabelo mais curto e deixou o bigode crescer e se tornou outros de seus símbolos. E devido ao bigode, pessoas da plateia costumavam jogar giletes e espuma de barbear no palco. O cantor agradecia e guardava no bolso. Até hoje, a crítica considera Mercury como um dos maiores artistas da história. Em 1976 foi lançado A Day at the Races, com a canção Somebody to Love. Em 1977 saiu News of the World, que trouxe um dos maiores hinos do grupo, We Will Rock You e We Are The Champions. Em 82, Fred decidiu que queria gravar um álbum inteiro no estilo de Another On Beat the Dust. Uma ideia que desagradou profundamente os outros 3 membros do grupo, mas que acabaram cedendo. O álbum em questão se tornou o único grande fiasco do grupo, desagradando os fãs. Esse fracasso do disco causou muitos problemas no grupo, que se separou momentaneamente. Foi se reunir mais tarde para gravar um novo disco, voltando ao seu estilo habitual. Mas em meados de 80, Fred decidiu investir na sua carreira solo. Seu primeiro álbum lançado em 85 foi Mr. Bad Guy. Em 86 o Queen lançou o disco A Kind of Magic, que foi um sucesso. Em 1985 inicia-se outro sério romance com o cabeleireiro Jim Hutton, com quem Fred viveu até o fim de sua vida. E durante sua doença, Jim estava ao lado dele na cama quando o cantor faleceu. Em 1987, Fred descobre ser portador do vírus da AIDS e a sua saúde física se deteriorou rapidamente. Por isso o Queen se aposentou dos palcos. O último momento de Fred no palco foi o concerto final da The Magic Tour em Londres no dia 8 de agosto de 1986. Apenas no estúdio o grupo lançou The Miracle em 87 e no ano seguinte Fred voltou a inovar sua carreira ao lançar o disco Barcelona, um projeto de música clássica ao lado da soprano espanhola Montserrat Caballé. Em 1991, o Queen lança Innuendo, e mesmo estando com a sua saúde extremamente debilitada, Fred continuou a trabalhar exaustivamente. Após menos de um mês, ele já estava no estúdio gravando vocais para o disco novo do grupo. O cantor morreu no mesmo ano, mas já sabia que não sobreviveria por muito tempo. Por isso gravou todos os vocais antecipadamente para que a banda concluísse o trabalho mais tarde. Um dia ele teve de abandonar os estúdios totalmente, por não ter mais forças nem para se manter em pé. Essas canções foram lançadas no álbum póstumo Made in Heaven, que saiu em 1995. Quando Fred descobriu que tinha HIV, ele decidiu não tornar a sua condição pública para proteger as pessoas próximas do assédio da imprensa.
e só divulgou que tinha a doença no dia de sua morte, por meio de uma nota, no dia 23 de novembro de 1991, e veio a falecer na noite de 24 de novembro de 1991, na sua própria casa. Fred faleceu vítima de broncopneumonia acarretada pela complicação do HIV. Fred com certeza era um grande artista, um cara à frente do seu tempo, que revolucionou o rock com suas músicas, performances, suas apresentações com o Queen. E com certeza, até hoje, é referência para muitos artistas. Deixou realmente um grande legado. Uma pessoa que viveu à sua maneira, mas que emocionou e encantou o mundo todo. Essa é a história de Freddie Mercury. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e diz aí qual música do Queen você mais gosta. Comenta aqui embaixo e fui!